Então, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que é uma alegria para a gente receber aqui a palestra de Fernando Minto. A gente está num contexto de projeto 1, a gente vem trabalhando a arquitetura voltada aos elementos da natureza, né? No período passado, nós trabalhamos o elemento da água. Tivemos uma série de palestras relacionadas à água, estão no YouTube da FAUFRJ, para quem se interessar pelo assunto. Tem uma até do arquiteto Caio, que está aqui, Caio Calafate. E agora, esse período, a gente está trabalhando o elemento terra, e vamos ter uma série de palestras, né? Algumas do campo da arquitetura e do urbanismo, e outras de outros campos do conhecimento. E a primeira é a palestra de hoje. Então, é uma alegria começarmos com a palestra Construindo com Terra uma Arquitetura, que vai ser ministrada pelo arquiteto Fernando Minto. Eu vou ler o currículo, um mini currículo dele para vocês. Fernando Minto é arquiteto urbanista formado pela FAU-Unimep, mestre pela FAU-USP, e doutor pela UFRJ em Tecnologia da Construção. Sócio fundador da ABC Terra, Associação Brasileira de Construção com Terra, membro da rede ibero-americana ProTerra e da rede Terra Brasil, trabalha com construções com terra desde 1997 e é responsável pelo escritório Matéria Base Arquitetura no Rio de Janeiro, Brasil. Eu passo a palavra, então, com muita honra e alegria para o meu amigo Fernando fazer essa palestra. E eu, antes de passar essa palavra, eu só queria dizer que eu tenho muita honra de passar a palavra, porque além de um excelente trabalho de arquitetura que Fernando vem fazendo, é um trabalho, no meu ponto de vista, em ressonância com os problemas do contemporâneo, com a agenda do antropoceno e com esse enfrentamento que a gente precisa ter em todos os campos do conhecimento, e também na arquitetura e no urbanismo, dessa sexta extinção, né, como alguns autores vêm dizendo, do próprio planeta e da nossa, e sobretudo da nossa condição humana, né, com a extinção da nossa possibilidade de habitar enquanto espécie o planeta Terra. Então, é uma agenda extremamente forte que a gente tem pela frente, e me parece que no trabalho do Fernando há aí uma ressonância, não com uma resposta pura e simples, porque não se trata disso, né? Não se trata de respostas para grandes problemas, mas se tratam de caminhos e modos de construir que podem ecoar nessa agenda, né? Podem ecoar em pequenas experimentações de enfrentamento dessa agenda. Então, vamos lá. Obrigada, Fernando, pelo aceite. Obrigado por cada um de vocês que veio fazer aqui esse coletivo. Bom, obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder bater esse papo. Sempre que a gente puder e tiver a oportunidade, né, de ter conversas dessa natureza, na qual nós estamos entrecruzando, né, a produção arquitetônica e pensando tecnologias e tentando abraçar essa possibilidade, né, de dar com essas técnicas que são diferentes daquelas que são as hegemônicas, né, ou seja, aquelas que que na grande maioria dos casos são, né, acessadas e empregadas. Não necessariamente porque, dentre
toda a escolha multicritério que a gente tinha, ela representou a melhor. Mas tão somente porque repete-se muito soluções, já que a nossa formação, que tem sofrido, né, Yazana, com um rebaixamento, vamos dizer assim, nas suas possibilidades, acaba trazendo poucas possibilidades para aqueles egressos da universidade. Estou falando dessa maneira porque eu estou aqui numa faculdade de arquitetura e urbanismo, então eu começo fazendo esse apelo, né, para que a gente continue num processo que começou já há algum tempo, de recuperar a técnica, não só como possibilidade retrospectiva, mas, muito pelo contrário, como um projeto, né, de país, um projeto de povo, no qual a gente ativa a maior quantidade possível de instituições que possam nos auxiliar nas nossas escolhas técnicas. Eu acho que esse é o melhor caldo, né, para a arquitetura. Esse talvez seja o cheiro um pouco, né, do que eu quero conversar aqui hoje. Trazendo a Terra, então, nessa perspectiva. Não também como panaceia, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem muito essa discussão dentro dos nossos grupos aí, né, de terreiros aí, de terráqueos, né, do povo da terra. Temos conversado muito sobre isso, né, de não trazer a técnica, né, da arquitetura e construção com terra como cura para todos os males, né, ou seja, a solução para todos os problemas, em qualquer caso, em qualquer demanda, não será ela a melhor resposta para todas, né? Mas ela tem que estar incluída no rol de possibilidades. Não só a Terra, né? Várias das técnicas que foram aí talvez esquecidas ou deixadas de lado, né, em função de uma hegemonia que nasce no mercado, mas que depois vira uma batalha simbólica, né, na qual se busca impor algumas técnicas como sendo as possíveis, através de uma estratégia, aí sim, né, de construção, né, meio que a partir de um marketing, de realidades possíveis, excluindo soluções e práticas que sempre foram e sempre participaram das possibilidades técnicas no campo da construção. Estou falando de 5, 6 mil anos. Então, eu vou pedir licença. Bom, é por isso o meu agradecimento, né? Eu queria me colocar aqui, então, assim, tentando captar algumas questões, então, me colocar aqui como uma possibilidade, né, de abrir debates, né? Obviamente, eu também não vou colocar nada do que eu estou falando como uma verdade fechada. Temos algumas reflexões e alguns questionamentos, mas então a gente está trazendo questões aqui para um debate. Eu vou pedir licença, Yazana, de compartilhar minha tela e vocês, por favor, me digam se deu certo o meu compartilhamento, se eu conseguir, em algum momento, vamos ver. Está falando que eu estou tentando. Está abrindo. A gente está se vendo agora. Isso, está abrindo. E agora vocês estão vendo o negócio. Isso. Falta só colocar no modo... Isso, agora... Tá. Foi, mas a gente está vendo aquela tela que vê o próximo também. Isso é chato. E agora? Como é que será que eu tiro essa próxima tela, né? A gente não quer... Alguém sabe, gente, como é que faz? Abre o microfone. Eu parei de compartilhar? Parou. Não. Sim. Não a parei, gente está se vendo. Não, a gente está se vendo, desculpa. Agora foi, estamos vendo grande. Isso. Tá bom, ótimo. Foi, ótimo. Então, continuando, né? Eu quero falar de 3 questões aqui, que para mim são estruturais. A terra como material possível para construção, então a gente precisa desmontar falsas verdades, né, que colocam a terra como um material frágil ou como um material ultrapassado, ou até
que traz fetiches, outros que não a própria técnica em si como uma possibilidade de concreção, né? Então, terra como material possível para a construção, resgatá-lo e trazer de novo o lugar da terra como protagonista em métodos e processos que possibilitem concreção e construção de espaços habitáveis. A segunda, terra como material sensível. E quando eu digo sensível, não é só trazendo os aspectos sinestésicos que a Terra muitas vezes pode conferir com maior facilidade, né? Para quem já entrou em espaços construídos com terra crua, a Terra tem essa capacidade, né, de trazer aromas, de trazer perfumes, de trazer temperatura. Então, na sua sinestesia, ela é capaz de te trazer sensações ou experiências estéticas, né, muito particulares. Mas, para além disso, que esse sensível também traduza a possibilidade e a capacidade criativa daquele que trabalha no projeto de arquitetura, trazendo, então, aspectos simbólicos, né, de resgate de momentos nos quais a gente esteve totalmente ligados a esse material, desde a nossa mais tenra infância, né, mexendo com o barro e trabalhando nas suas possibilidades, nas suas facilidades, criando relações atávicas, né, entre a nossa existência enquanto humanos e a nossa relação para com o planeta. Que essa ligação, então, entre corpo e material seja resgatado no momento do projeto da arquitetura. E, finalmente, a Terra como tecnologia, né? Não só como técnica, ou seja, essa possibilidade de avançar no temário, criando espaços, né, para que a gente possa manter o acúmulo de conhecimento, e através desse acúmulo a gente experimente e faça experiências e traga cada vez mais possibilidades factíveis, né, de poder construir, seja lá onde for, com quem for, né, unindo o que a gente sabe aos conhecimentos pregressos daqueles que vão participar do processo, muitas vezes criando técnicas novas. Eu vou passar bem rápido por umas questões conceituais, só para a gente poder, né, falar de terra a partir de uma perspectiva na qual eu entendo, né? Então, serão 3 momentos. Eu vou falar um pouco de terra e suas técnicas, vou falar um pouco da minha trajetória e vou falar de alguns trabalhos e como é pensado a terra nesses trabalhos. Então, arquitetura e construção com terra. Bom, é o seguinte, você fez arquitetura, fez construção e usou terra sem queima, né? Usou a terra como matéria-prima e não queimou, a gente pode considerar isso daí arquitetura e construção com terra. Essa definição, eu estou partindo aqui de um quadro conceitual construído por esses nossos colegas, né, da comunidade científica, que estão trabalhando hoje com terra. Então, assim, não precisa ser necessariamente a construção inteira de terra para dizer que estamos fazendo arquitetura e construção com terra. Muitas vezes, se você faz uma casa de alvenaria, né, de tijolo, e reboca com terra, isso é arquitetura e construção com terra, porque você utilizou a terra crua, né, como material de construção. Então, só partindo aqui das definições, né? Uma questão que sempre passa, né, e que eu acho que é importante lembrar, é a ancestralidade desse material, né? Lembrar que não é de hoje que se constrói com terra, a gente tem registros da década de 80 falavam em 2 terços, né, da população mundial habitando construções de terra crua. Vamos lembrar também, aqui no Brasil, na sua colonização, o Brasil contava com muitas construções com terra, seja no Sudeste, seja no Nordeste, muitas fortificações. Eu venho de uma cidade, né, do estado de São Paulo, uma cidade que se chama São Paulo, né, que tinha grande parte do seu território, todo ele construído em terra, né? Foi a partir do final do século XIX, começo do século XX, que foram substituídas essas construções
por outros tipos, né, de construção, principalmente a alvenaria de tijolo. Aqui tem algumas imagens, né, da Europa, África, América do Sul, né, como essa que está aparecendo aqui agora, a cidade de Tianjin, no Peru, e isso é um retrato, então, dessa permanência, dessa existência ancestral desse material na cultura da construção dos abrigos, né? Rapidamente, mas muito rápido mesmo, vamos entender aqui tecnicamente, né, o que é esse material, terra, para que a gente possa entender as técnicas de construção, né? O material, terra, é vamos dizer, é tudo o que pode ser considerado rocha que sofreu com as intempéries, ou seja, rocha intemperizada. Você tem a rocha-mãe, essa rocha se desfaz e vira vários grãozinhos, né? Ou seja, se você tirar a camada vegetal de qualquer parte aí da terra, né? Você tira a camada vegetal, o que tem embaixo ou é rocha, ou é o solo, terra, né? Que é composto principalmente por três parcelas aqui, né? Uma que é a areia, a outra que é o silt e a outra que é a argila. Grosso modo, quando a gente entende isso, né? Se a gente entender essa areia, esse silt e essa argila combinados, a gente vai entender por que é possível construir, né? Já que essa areia, que são os grãos maiores, elas são grãos muito rígidos, né? Bem difíceis de serem quebrados, né? E a argila, que é microscópio, veja, essa aqui é uma foto que eu peguei na internet aí, uma foto de microscópio, né, da argila. São plaquetinhas, né? Essa foto aí, veja, vezes 5.000, né? O que acontece? Essas partes muito duras, elas têm uma resistência à compressão. E essas plaquinhas, elas têm uma propriedade, né, que se chama coesão laminar na presença d'água, que é de conseguir grudar uma na outra. Ou seja, na presença de água, essas plaquinhas, como qualquer placa, né, se você pegar vidro, se você pegar papel, qualquer coisa que seja lâmina, se você coloca água no meio delas, a hora que você tenta separar é difícil, né, só por escorregamento. O que acontece? Essa combinação desses grãozinhos muito duros e desses outros grãozinhos que são plaquetas microscópicas que na presença de água grudam uma nas outras, a gente tem um conjunto, né, capaz de formar um corpo coeso, ou seja, resistente porque tem areia e passível de contar com adesão e coesão, já que conta com essas plaquetas que, como placa, tem essa propriedade da coesão laminar. Então, essas argilinhas grudam uma nas outras e grudam nas areias, e assim forma um corpo coeso. É assim que se constrói com terra, né? Rapidamente, né, a gente usa muito para determinar o solo, quanta areia, quanta ensaios de laboratório, que não convém serem detalhados aqui agora, porque eu quero falar mais de outros aspectos, e que ajudam a gente a escolher qual é a melhor técnica de construção com terra. E agora, rapidamente, também vou passar por algumas técnicas, né, que a gente considera, então, mais usuais aqui no nosso território, né? Primeira delas, que é o adobe, né? Aqui a imagem de uns amigos, né, construindo com adobe. Adobe é esse bloco aí de terra, né, seco ao sol. Ou seja, você faz um bloco de terra nesses moldes, né, a maneira de fazer é assim mesmo, você enche esses moldes com terra, retira os moldes, né, e obtém com isso, então, esses blocos de terra que passam a secar ao sol, ou seja, eles não têm um processo de queima, né, e com isso eles não emitem CO2, né, na sua produção. É solo que seca ao sol e forma esse então, material que tem uma resistência que possibilita, então, construir de forma que a gente chama, né, com painéis autoportantes ou painéis estruturais. Veja só, olhando aqui essa construção, dá para ver, então, que toda essa estrutura de cobertura está apoiada, né, sobre
essa parede, né, de adobe. Então, esse painel formado por esses bloquinhos é estrutural, né? Ele pode ter essa função de estrutura, né? E fazer toda a sorte, então, de formas, né? Como, por exemplo, essa forma que foi feita, essa foto aqui do Tibá, né? Que fica em Bom Jardim, uma oficina ministrada pelo professor Gernot Minker, na qual eles fazem, então, essa abóboda, né, de adobe, né, chamando atenção para sua forma, né, que é uma forma catenária, e então você consegue não só ter, né, as alvenarias verticais, né, formando, então, estruturas verticais, né, como aquelas paredes, mas também cobrir, a partir do uso desse material, cobrir a construção com o mesmo material, paredes e coberturas todas feitas de terra, né, utilizando esses blocos, né, uma obra também do Gernot Minker, aqui já é Auroville, né, na Índia, então todos eles usando o adobe como material, tecnologia portante, não só das divisórias e paredes, mas também das coberturas. Importante lembrar que são muito importante do arquiteto Hassan Fatih, né, do Egito, que aconselho que todo mundo acesse, né, para aqueles que ainda não conhecem, acessem a história, né, dessa construção de Nova Gurna e da recuperação dessa tecnologia enquanto possibilidade de autonomização e de fortalecimento da comunidade local. Outra técnica, terra ensacada, né, que consiste, então, no preenchimento, né, desses sacos, né, pode ser de rafia, pode ser saco de batata, né, qualquer uma desses sacos que são resistentes, você preenche com terra, compacta a terra e, de novo, consegue paredes estruturais ou paredes autoportantes e possibilita uma formação orgânica, né, para essas construções e de fácil execução. Também são, então, paredes estruturais, e essas imagens aqui foram fornecidas pelo arquiteto Flávio Duarte e pelo Bruno Azevedo, que se especializou bastante nessa técnica, então, da terra ensacada. O pau a pique, que nós consideramos uma técnica mista, né? Então, é uma estrutura de madeira com preenchimento de terra, e esse preenchimento de terra ele é estruturado por uma trama de madeira, né? Aqui também algumas fotos de alguns amigos, aqui a casa do Michel Habib, né? E outros trabalhos mais para ilustrar, né, a forma de se fazer essa arquitetura, que então, como eu disse, nesse caso a terra não é o elemento estrutural, aqui o elemento estrutural é a madeira, né, e que pode ser apresentado de diversas formas. Cada faz de um jeito. Aqui tem bem detalhado as imagens, então, do início até o fim, né, desde a estrutura de madeira, passando pelo entramado, até as camadas de revestimento. Essas imagens foram cedidas pela Akemi Igioka, uma amiga que faz um trabalho, assim, impecável, né, desse tipo essa forma de se fazer técnica mista, né, que a gente chama taipa japonesa, né, e que fica com um aspecto muito regular. Isso aqui eu trouxe mais para também desfazer aquela falsa impressão, né, de que a técnica mista é precário, dá barbeiro, etc. Bom, veja, existe, né, culturalmente algumas construções que se encontram em estados de degradação ou de má conservação. Então, fatalmente, a gente tem fissuras, e essas fissuras podem alojar insetos, né, mas isso não é uma característica intrínseca da técnica, né, que casas de pau a pique têm barbeiro, né, se bem executada, veja só, ela tem todas essas camadas, né, ela fica com uma parede absolutamente lisinha e sem fissuras, e sem as fissuras a gente não vai ter
esses insetos se alojando, né? Prima da técnica mista aí de pau a pique, a gente tem essas quinchas metálicas, né? Essa aqui é uma imagem de uma obra de um amigão também lá do Chile, né? Que é o Patrício Arias, que mostra um pouco dessa técnica, né? Que meio prima do pau a pique, com estruturas metálicas, né? A trama também é metálica e depois tem um preenchimento, né, com barro, finalizando a construção. BTC, né, que é o bloco de terra comprimido, é uma técnica de construção, então, que também de alvenaria, só que diferente do adobe, esse bloco aqui, ele não é seco ao sol, né, ele tem uma porcentagem de cimento, e é chamado em prensas, né, a gente prensa o bloco, e a partir desse processo de prensagem é que se obtém o bloco, e a partir do bloco é que se constrói as unidades. Também é estrutural e permite alguns pavimentos, ele tem uma boa resistência à compressão, e finalmente, não menos importante, a taipa de pilão, técnica também ancestral, que consiste na compactação do solo dentro de moldes de madeira, configurando gerando, então, painéis portantes de terra, painéis estruturais de terra, de pelo menos, né, 2 MPa, 2 megapascal, ou seja, são painéis que sustentam muita carga. Eu mostrei aqui algumas imagens de formas bastante, né, avoengas, métodos bem antigos, e aqui a gente tem um pouco do aprimoramento, né, desses moldes, que vai passando por aperfeiçoamentos. Isso aqui é uma forma esse trabalho aqui eu participei junto com o escritório Taipau, lá de Piracicaba, interior de São Paulo, que tem essas grandes formas. Isso aqui foi uma parede, era uma escultura da artista Elisa Bracher, que foi executado no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Mas aqui tem outros exemplos de outros colegas, né, que conseguem aqui participar de desenhos, né, e resultados plásticos que dialoga muito com o lugar onde ela é feita. Então, é muito fácil identificar a territorialidade e o regionalismo dessa arquitetura da sua forma, mas todos eles, né, em taipa de pilão, ou seja, a taipa de pilão, ela não traz em si um desenho intrínseco, ela é tão somente uma técnica. O desenho é a combinação entre territorialidade, necessidade, sonho, desejo, afeto e a técnica. Rapidamente, a nossa trajetória aqui, então, eu quis mostrar aqui como é que a gente chegou nessa história da arquitetura e construção com terra, e eu devo muito a esse momento aí, né? Eu pus aqui formação Unimep, estava na apresentação que a Zana fez. Eu estudei nessa escola, né? A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Metodista de Piracicaba, que era uma cátedra da Unesco em construção com terra, e lá a gente teve essa possibilidade de estudar no canteiro experimental, né? Isso que nós estamos vendo aqui, essa imagem, é um exercício que a gente tinha lá em tecnologia da construção, que aqui era com o professor Eduardo Salmari e com o Pascal Odile. Era um exercício no qual a gente desenhava e executava, né, estruturas, e na sua maioria com terra, né, porque lá realmente era uma cátedra da Unesco em construção com terra, onde a gente teve a possibilidade de estudar com alguns professores de alguns países, né, e que traziam as suas excepcionalidades, né. O Pascal Odile, por exemplo, era um professor belga que estava vindo da África, né, e ele estava em plena guerra civil, e lá estava tendo uma necessidade, um processo de reconstrução de várias vilas. Então a gente estudou muito esse processo de reconstrução e etc., e partimos a estudar também a habitação de interesse social, onde foi possível também construir esse protótipo de terra, né, metade de taipa de pilão, metade em BTC, e aí, sorte, né, eu comecei a trabalhar ainda durante a graduação com esse arquiteto, Maxime Bucarete,
E a primeira obra na qual eu fui trabalhar, essa foto que vocês estão vendo, era a obra que eu cuidava, que é a construção de uma casa, né, conhecida como Casa da Gilda. Eu cuidava, o estagiário residente, eu não cuidava, né, eu era o estagiário do Maxim, mas eu que passava lá o dia inteiro olhando para a obra, né, sendo o olho do escritório dentro da obra. Obviamente, foi um processo no qual eu muito mais aprendi do que qualquer outra coisa. Esse processo me ensinou muito, principalmente porque, nesse momento, talvez as únicas pessoas que conheciam a taipa de pilão ali era o Silvio Savai e o Maxim, que era o construtor, né, que era o arquiteto que me contratou naquela época. Então, todo o resto nunca tinha visto isso na vida, nem eu, nem nenhum construtor. Todos nós tivemos que aprender e inventar processos para criar e viabilizar esse canteiro. E logo depois a gente partiu para um outro trabalho em São Francisco Xavier, também isso foi um canteiro muito bom e uma escola muito boa. E, na sequência, eu tive a oportunidade de participar, numa fase ainda muito inicial, da construção de um outro projeto interessantíssimo, que foi essa escola, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema. Participei das primeiras brigadas, ainda quando estava sendo definido, né, como ia ser o processo. Então, nesse comecinho, né, e eu estive lá a convite do arquiteto que então na época estava trabalhando lá, o Eduardo Salmar, convidou o Márcio Hoffman, que era depois a gente se torna sócio num escritório, mas nessa época então a gente vai, o Márcio me convida, a gente vai trabalhar junto ali para construir perspectivas então de traço, de trabalho, forma de trabalho, para a produção desse BTC, desse bloco de terra comprimido. Mas mais do que isso, acho que é interessante de ver essas imagens, mais do que da minha experiência, o quanto foi simbólico, né, então, para o movimento dos trabalhadores sem terra, que era para eles essa escola aqui, a Escola Nacional, a adoção de um material que traduzia muito de uma esperança, né, de uma poética, de achar uma solução para a produção da moradia campesina a partir desse material, que é um material tão abundante no local onde opera. A partir de então, eu acabo me envolvendo com algumas instituições, né, como a ABC Terra, que foi fundada por vários arquitetos, e eu tive a sorte de participar dessa fundação. Digo, participar da fundação e tive a sorte, porque, obviamente, o meu protagonismo ali ainda era muito pequeno, já que eu ainda era um aprendiz de todos esses caras, né? Mas logo eu participo de uma mais enfática, então, na Rede Proterra e na fundação da Rede Terra Brasil. Redes que, para quem tiver interesse, acho que é muito importante conhecer. A Rede Proterra é uma rede ibero-americana de pesquisa na construção com terra, e a Rede Terra Brasil, uma análoga, mas que se restringe aqui ao território brasileiro, né? Com muitas atividades, inclusive hoje, né, teve uma conversa, né, com algumas pessoas que constroem redes sociais. Você tem um bate-papo com esse povo, né, que chama Terra em Debate. Então, quem quiser procurar na Rede Terra Brasil. Bom, depois, várias parcerias, aqui no caso com o arquiteto Paulo Montoro, né, que a gente fez algumas obras, como, por exemplo, né, a construção dessa escultura na Capela do Morumbi, uma capela que, por sinal, é de taipa de pilão, e nós fizemos essa obra para um artista plástico, né, que é o José Espanhol, outras inúmeras obras. Essas obras aqui foram feitas entre os anos 2000 e 2003, e uma parceria importantíssima com outros colegas, que é o André e o Márcio, né, que nós fomos sócios um bom tempo, e também boa parte da minha do que eu considero assim minha imersão mesmo na pesquisa da terra foi nesse início com o André e o Márcio, que continuaram. Então, André e Márcio continuam
até hoje, né, com esse trabalho, com o escritório lá em Piracicaba, que é aquela Taipau, que eu já comentei aqui, né, Taipau Brasil, quem quiser conhecer, é um escritório interessantíssimo, que também pesquisa muito a tecnologia da construção com terra, e que tem algumas peculiaridades, né, porque para além da técnica e dos materiais e das ferramentas, também formula e pensa o modo de trabalhar, né, a interação entre as pessoas que trabalham com eles. Então isso é digno de nota, né, e eu acho que eles estão conseguindo um nível de excelência muito bom nos seus trabalhos. Mas esses trabalhos que a gente acaba fazendo junto, né, inclusive uma exposição no Sesc Pompeia, né, que era do barro ao barro, a história do barro no estado de São Paulo. Ficamos muito felizes por fazer esse trabalho. E, finalmente, o escritório que eu tenho até hoje, Matéria Base, que hoje é um coletivo que conta com cinco participantes, todos eles muito atuantes, e no qual a gente desenvolve vários trabalhos. Obviamente, eu reservei aqui trabalhos que dizem respeito à arquitetura e construção com terra, né, como essa sede da fazenda no sul do estado de São Paulo, né, uma construção com essas paredes todas estruturais em taipa de pilão. Essa outra casa, porque eu fiz questão de trazer essa imagem para entender bem como é que é o processo de construção. Então, né, os moldes, como é que são, né, é uma escala maior para a gente poder ganhar em produtividade, né. Aqui dá para ver uma outra questão que eu quis trazer nessa obra em Cunha. A gente teve a alegria, né, de poder fazer um trabalho como a gente gosta muito de fazer, que é levar apenas alguma coisa que a gente sabe fazer, que é o que está dentro da nossa cabeça, e coletivizar com todo mundo. Então, todas as pessoas que participaram dessa obra, tirando a gente, nunca tinha feito taipa de pilão. Então a gente fez os projetos aqui da forma, construiu as formas junto com eles, fizemos um processo de formação, né, dessas pessoas. Eles aprenderam a construir, aprenderam a lidar com o solo daquele local, né, e passaram a conduzir a obra até a sua finalização, apenas com o nosso acompanhamento técnico. E aqui, um pouco mais dessa obra, né, alguns aspectos de detalhe, como, por exemplo, essa peça de concreto, né, que possibilita fazer esses vãos, né? Então, mas como é que faz para vencer o vão? No fundo, tem uma vigazinha de concreto que só vê uma faixinha, mas ela é uma viga embutida lá dentro, né? E aqui um pouco do aspecto final dessa residência, dessa moradia, Cunha, no estado de São Paulo. Todos os desafios técnicos, como, por exemplo, criar paredes curvas, né, de terra, apareceram no nosso caminho, no desafio que a gente superou, de novo, com um trabalho coletivo entre mão de obra e técnicos, né, que já acumulavam algum conhecimento. E aqui eu trago imagens de alguns outros trabalhos, né, essa casa aqui é projeto de um outro escritório, né, aqui do Rio de Janeiro, que é do Felipe e do Alziro, né, é uma casa muito bonita lá em Secretário. Também foi executada, todas as estruturas, então, são de terra, taipa de pilão. Então pode ver que não tem nenhum pilar, nem nada, toda a cobertura é apoiada sobre essas paredes de terra, né, com esse projeto, então, do Gávea. E aqui um trabalho que a gente adora, né, porque, de novo, a gente consegue lidar com essa equação, né, que é esse aqui é um lugar muito interessante, lá em Friburgo, um instituto que se chama Instituto Araticum, que vem a ser um lugar onde existe muito trabalho cooperativado, né, em várias áreas, tanto em cultura, né, como em agroecologia, mas também na construção. Então, nós fizemos aqui várias oficinas, né, de formação em adobe, taipa de pilão, cúpulas, abóbodas, né, criando, então,
essa perspectiva de ter dentro do coletivo um coletivo também de construtores capacitados a fazer então uma construção não hegemônica, né? Note, por exemplo, que essa abóboda sobre as paredes é uma abóboda que acaba sendo muito barata, porque ela utiliza esses tijolos, que são tijolos furados, né? Que são muito leves, muito baratos, mas que utilizados dessa maneira, né? Numa trajetória que também é de uma curva catenária, a gente consegue vencer, então, esse vão só com essa casquinha, né? Mais do que isso, eu queria, então, chamar a atenção para essa possibilidade que esse projeto trouxe, e outros, né? Eu conversando com a Yazana, tinha vários outros trabalhos possíveis aqui de trazer, inclusive com a própria Yazana, e agradeço o convite, que são análogos a esse, no qual a gente consegue reorganizar, né, o trabalho, trazendo autonomia, né, trazendo possibilidades criativas inúmeras para aqueles que participam, né, do trabalho, não só como construtores, mas também como partícipes no projeto, e essa autonomia, muitas vezes, ela acontece quando a gente rompe com essa categoria, ou com essa qualidade hegemônica dos processos, e traz, então, possibilidade de criação, né? Utilizando aqui agora um termo que eu aprendi com o meu professor, né, lá da USP, né, meu orientador de mestrado, Reginaldo Roncone, né, trazendo muitas vezes possibilidades de reinventar a roda, ou seja, a roda já foi inventada faz tempo, a gente esqueceu como faz, e agora a gente tem que reinventar a roda. E ao reinventá-la, a gente revê os processos, métodos e a forma de trabalhar num modelo contra-hegemônico, né? E aqui a descrição de um trabalho, então, que nós estamos desenvolvendo agora, em Nova Friburgo, que é uma possibilidade de ocupação de um território, de um terreno com uma unidade unifamiliar, que tende a acontecer em duas fases, fase 1 e fase 2, e num terreno íngreme. Então, a gente tentou se apropriar desse terreno íngreme, né, criando, então, essas duas fases de projeto. Uma primeira fase, né, que conta, então, com vamos dizer, esse volume, né, tripartite aqui, né, que tem um fogão na sua parte, nesse eixo central, e um espaço de trabalho de um lado, um espaço de permanência do outro lado. Esse espaço possibilitará, numa primeira fase, que ele seja habitado, cumprindo com as funções básicas dessa etapa inicial de ocupação. Isso muito porque os demandatários desse projeto estão com um fluxo, né, de uso de recurso no qual vai ser possível, né, o que vai ser possível num primeiro momento é somente essa pequena unidade coberta, então, por uma cobertura que parte do apoio dessas paredes e chega até o tamanho. No segundo momento, então, será construído esse eixo de circulação, então, né, vertical, que são essas escadas, e que liga ao segundo bloco, que seria um bloco, então, de dormitórios. O que a gente buscou foi um projeto que possibilitasse essa união, mas sem marcar de maneira muito violenta essa interrupção, né? Ou seja, aquela cara de projeto embrião, que quando você faz a segunda parte fica com cara de remendo, né? Então, esse instrumento, né, de circulação, ele tem essa dupla função. Ele é um elemento de continuação, mas ele também é um elemento que une esses dois volumes, né, que uma vez colocados nessa distância ideal, criam essa unidade numa segunda fase, mas sem criar aquela impressão, então, de remendo, né? Olhando aqui em corte, dá para entender melhor, então, a fase 1, que seria essa parte inferior aqui, onde ficaria, então, definitivamente, né, no momento da consolidação da fase 1, fase 2, a gente teria, então, um espaço de sala e cozinha, depósito, banheiro, e nesse outro platô, um pouco mais para cima, ficaria os quartos.
A gente optou pela estrutura, então, também em taipa de pilão. A gente tem terra em abundância ali, naquele terreno, e se a gente utilizasse uma estrutura simples de madeira, a gente conseguiria ter essa situação na qual a gente apoiaria parte da cobertura nas taipas e a outra parte da cobertura no próprio talude, né, configurando, então, esse espaço de circulação nesse lado posterior da casa, que ligaria, então, uma área de lazer que fica do lado oeste. Essa aqui é um pouco, então, a cara dessa residência, como a gente está imaginando, e então, cumprindo aqui com os 40 minutos, né, que me foram solicitados, eu queria só retomar aquelas 3 pontas, né, que eu queria deixar, não como fio solto, mas como ponta para debate, algo que eu tentei descrever com essa breve fala aqui, né, que é, então, retomar a terra como material possível, e né, a gente viu muita coisa possível feita aqui, a terra como material sensível, então, resgatando, né, capacidades de ligação com um momento mais original, né, na sua radicalidade da arquitetura, e também essa ligação atávica de nós, seres humanos, com aquele material com o qual a gente sempre teve muita intimidade, e, finalmente, a Terra como uma possibilidade de crescer em sua dimensão técnica, junto com todos as outras técnicas, hegemônicas ou não. Gostaria de aproveitar, então, esse momentozinho final, tão somente para fazer de novo, né, Yazana, se você me permite, esse apelo, né, para que a gente, então, na universidade, encontre caminhos, seja ele em canteiros experimentais, seja ele nas disciplinas de história, né, teoria e história da arquitetura, seja eles nas nossas experiências enquanto seres humanos, caminhando pelas comunidades, caminhando pelo território nacional, internacional, pela América, né, como um todo, buscando criar uma capacidade de entender que o projeto de arquitetura, ele deve ser, né, como, né, muitas vezes a gente fala aqui, parafraseando até, então, o Gregotti, nessa mediação entre compreensão e desejo, no qual a gente possa compreender que desejo é esse, né, e trazendo aqui né, essa lição que eu aprendi com a Yazana, então, de que mundo a gente quer habitar, que lugar a gente quer habitar, que casa é essa, né? Eu, então, traria esse problema, né, então, que é essa agenda, que é de que modo a gente quer fazer esse lugar que a gente quer habitar, né? Como trazer outras agendas, como trazer outras instituições, né? Instituições que eu digo são as sagradas, as simbólicas, as culturais, as políticas, né? O máximo de instituições possíveis para participar, então, da construção, né, desse desejo, desse lugar que a gente quer habitar. Queria agradecer aqui, mais uma vez, o convite, dizer que é muito bom poder dar aqui a cara a tapa, né, me expor aqui para poder ser metralhado com o apontamento das prováveis contradições nas quais eu me coloquei aqui, e é para isso que a gente está na academia. Obrigado, Ia. Obrigada a você, Fernando, primeiro pelo seu trabalho, pela sua existência enquanto ser coletivo, cooperativo, generoso, e pela palestra. Claro, eu tenho vontade de falar muitas coisas, mas eu vou me segurar para deixar realmente os estudantes falarem, e também os colegas que estão aqui, que vieram e certamente querem conversar. Eu vou, então, sugerir que a gente faça bloco de 3 perguntas,
E a gente pode se inscrever pelo chat. Eu gostaria de fazer uma... E assim a gente vai fazendo um bloco de 3 em 3 e estabelece uma conversa. Pode ser assim? Pode, Fê? Para você fica bom? 3 perguntas? Claro, claro, eu anoto aqui, porque se eu não anotar eu esqueço, eu só fico Pois lembrando é, da terceira. eu imagino. Então, por isso já... Então, gente, está aberto. Se alguém gostaria... Tem uma pergunta que já foi feita pela Eliana Souza, que é... Eu vou ler para a gente não perder ela. Quero ter uma ideia do tempo de vida útil da edificação. Se puder comentar, grata. Então, quem mais gostaria de comentar, perguntar? Não precisa ser pergunta, pode ser comentário. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida durante a apresentação, principalmente relacionada à taipa de pilão, que seria relacionada a instalações, né? Como funcionaria a parte de instalação hidráulica e elétrica, que eu realmente fui observando as imagens, pode ser uma pergunta boba, talvez, mas fui observando as imagens e não consegui ter não ficou evidente para mim como que essa parte funciona durante esse processo construtivo. Se você pudesse falar também, Fernando, agradeceria. Pode falar, Diego. Boa noite, Fernando. Obrigado aí pela palestra. Eu queria entender, na verdade, se a composição das paredes, enfim, seja o que for construído com terra, se ela só é feita de terra ou se existe algum tipo outro de componente, seja ele químico ou não, e queria entender se por acaso essa casa imagina, demolida, né? A gente tem essa questão desse entulho, vamos assim chamar, isso pode voltar à terra? É a minha pergunta. Existe esse retorno do material ou ele não pode mais voltar? Queria entender se esse ciclo ele consegue fazer ou não. Obrigado. Fer, a gente pode fazer essa resposta das 3 primeiras. Bom, super legal porque abre a possibilidade da gente falar um monte de coisa que eu até queria ter falado, mas né, eu e a Yazana fomos agenciando aqui para caber nos 40 minutos, né, então é sempre o que tirar, né? Então agora eu já posso falar de algumas coisas que a gente tinha tirado. Bom, Eliana, vida útil. Depende primeiro, da qualidade da execução e segundo, da qualidade da conservação, né? Se bem conservado, dura, sim, muito. A gente tem construção com terra de 1000 anos, né? Assim, é muito mesmo, assim. Assim, mais de 1000 anos. Né? Aquelas fotos de Tian Shan lá, né, que eu mostrei na América do Sul, né, são realmente antigas. A gente tem vários fragmentos da muralha da China, né, que são de terra crua. Então, assim, obviamente, a gente precisa conservar. Né? Se você simplesmente abandonar um abrigo, né, construído com terra, deixar lá, principalmente onde a gente mora, né, que é na Mata Atlântica, um lugar que tem um alto grau né, uma inércia na sua regeneração que é espetacular, rapidamente a natureza vai dar um jeito de ir, né, desgastando aquele negócio, e em algumas décadas ela deve tomar conta, fissurar e etc., até algum dia colapsar, como qualquer coisa, né, se for de concreto, se for de tijolo, etc. Bem conservado, dura muito, né? E você pode me achar, talvez até pouco ortodoxo, né? Ou pouco científico, em vez de dizer 100 anos, 300 anos, não sei o quê, eu dizer muito, mas eu acho que essa é a melhor resposta mesmo, porque é indeterminado, né, o tempo, já que realmente pelo alto grau ali de compactação, né, ou de estabilidade que a gente atinge com esses processos, a gente fica muito protegido, né, contra, né, as ações do tempo. Não sei se respondeu. Tiago, sobre instalações, olha,
eu gosto muito, essa pergunta, ela sempre aparece, né? Então eu já tenho quase que uma resposta pronta, mas então eu vou tentar falar de outro jeito. Imagina assim, para a tua pergunta, eu tentaria bolar a mesma resposta para você, se eu falasse de alvenaria estrutural aparente ou estrutura de concreto aparente, tá bom? Para todas elas, é possível passar as instalações no seu interior. Então, assim, a taipa de pilão, várias vezes a gente bota um tubo, né, de água dentro, ou então um conduíte, alguma coisa. Só que, nos meus projetos, eu tento evitar. Por quê? Pelo meu motivo que eu tento evitar colocar uma instalação dentro de uma estrutura de concreto armado, principalmente se tiver aparente. Porque no momento em que eu quiser fazer manutenção e reparo, eu vou ter que rasgar um elemento que é um elemento estrutural aparente e, obviamente, ele não vai aceitar um remendo, vamos assim dizer, né? E a gente não quer também treta, né, dentro de um pilarão de concreto. Né? A gente quer fora, a gente quer num shaft. Então, acho que assim, pensando em estratégia, e não arquitetura de terra, pensando em arquitetura. Né? Se a gente puder escapar, né, de ter esses elementos, né, passíveis de manutenção ou visita para fora desses elementos estruturais aparentes, melhor. O projeto, né, cria uma complexidade, né, e dentro da tua operação multicritérios, isso te leva a fazer, né, uma armário hidráulica ou de elétrica dentro da taipa, isso não é problema. Eu gosto muito das estruturas, das instalações aparentes, porque não por uma questão plástica, né, ou por fetiche, mas por achar muito prático. Para mim é muito bom, assim, né, eu ter uma casa na qual as instalações são todas acessáveis, né, assim, eu possa acessar e trocar e prolongar e mexer, mas isso é uma opção minha, né, então não colocar isso como condição, pelo contrário. Né, não, acho que a melhor resposta é absolutamente possível, né, que se passe tubulações por dentro dessas paredes. Agora, eu evitaria grandes diâmetros em paredes com pouca espessura. Por quê? O material cria tensões internas dentro dele. E ele vai querer dissipar essas tensões internas nos caminhos mais frágeis. Então, se eu tiver um tubo enorme dentro de uma parede fininha, fatalmente, num acúmulo de tensão interna do material, ele vai querer fissurar no caminho desse tubo. Né? Como numa parede de tijolo também, né? Se eu tiver uma parede fina de tijolo e um tubão lá dentro, né? Qualquer movimento, um pequeno recalque diferencial vai fissurar o cano. Né? Então, assim, evitaria isso, trabalharia com dimensões aí apropriadas, né, nesse caso. E, finalmente, Diego, excelente pergunta. No momento da composição ali do solo, que eu falei de silt, argila e areia, eu tirei um monte de slidezinho que eu tinha posto, né, para poder dar ênfase mais para os projetos aqui, como eu tinha combinado com a Yazana. E ali eu falava um pouco disso, né? Veja, na hora de trabalhar com a estabilização do solo, a gente tem algumas medidas. A primeira dela é entender que solo é esse, qual a proporção de argila, qual a proporção de areia, que argilo mineral é esse, como que ele está se comportando, muito ativo, muito expansivo, pouco expansivo, muito higroscópico, pouco higroscópico, e dependendo, né, do comportamento desse material, é que se adiciona ou não alguns elementos. Então, assim, eu posso aumentar o teor de areia, eu posso diminuir o pH, né, adicionando cal, por exemplo, e tem muita gente que aumenta a capacidade de coesão, aumenta a resistência à compressão, adicionando também cimento, aí, numa proporção entre 5% a 8% de cimento. Agora, por que tua pergunta é muito legal? Porque na comunidade aí científica está um debate muito grande. Eu vou trazer um termo para ajudar na tua pergunta, que é a reversibilidade, né, do material na sua origem. E isso é um negócio que está muito legal, porque, por exemplo, na norma, né, fala assim, vamos por cimento, não vamos por cimento? A norma, bom, porque está sendo escrita, né, a norma de taipa de pilão, as normas de terra estão sendo escritas no Brasil,
a gente terminou a de Adobe, que já existe, então quem quiser consultar na ABNT, vocês já conseguem acessar a norma de Adobe. A de BTC é mais antiga, a de Adobe agora é de fevereiro de 2020, e estamos terminando, né? Teve a última reunião técnica dos procedimentos, a gente vai começar agora as reuniões técnicas de ensaio, mas o que interessa, né? Aposto aqui, Azana, só para também botar essa coisa que a gente, né, também uma questão política muito importante, né, produzir habitação de interesse social hoje em dia com qualquer técnica não normatizada acaba esbarrando, né, na aprovação dos órgãos financeiros, né, que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que vai te solicitar técnicas que têm normas. E viabilizar. Mas essa reversibilidade está sendo discutida, ou seja, quanto de alguma coisa a gente pode pôr na Terra para ela acontecer. Mas a tua pergunta é muito legal, porque assim, cara, eu vou pegar a pergunta da Eliana. Quanto tempo? Eu falei, se você... Terra é um negócio que é muito dinâmico. Terra é vivo, terra é sagrado, terra é tudo isso. Né? E se eu pegar a terra, eu faço casa. E essa terra é sagrada há milhões de anos. Ela já estava aqui. Né? Essa matéria que fica andando, esses elementos, a terra está aqui há muito tempo. Alguém pegou essa terra e pôs numa parede de uma casa. Ela está lá há 1000 anos. Só que essa terra tinha uma propriedade, que é comportar, né? Um suporte físico que comporta coisas vivas. Porque ela consegue, né, através dessa capacidade de troca catiônica, alimentar a raiz de uma planta. Através do seu fluxo de energia, né, energizar o nosso corpo. Não estou falando de física, estou falando de física. Mas, espiritualmente também, a gente tem inúmeras relações com a Terra. Olha só, se eu pego essa casa de 1000 anos, então, respondendo a tua pergunta agora, e eu puser num moedor, e eu jogar de novo no planeta, ela é exatamente a mesma Terra, eu te garanto, do ponto de vista físico-químico, essa eu te garanto. Aí, do ponto de vista espiritual, talvez a Yazana possa me ajudar. Eu não sei se moer a Terra a gente perde alguma coisa aí, depois ela pode dizer para a gente. Maravilha. A gente tem 2 perguntas, da Gabriela e da Bruna. E eu também tenho uma. Então, Gabriela, você gostaria de falar? Oi, boa noite a todos. Obrigada, viu, Fernando, pela apresentação, muito boa. A gente está aqui pesquisando um tanto sobre construções com terra e vão aparecer N dúvidas, mas acho que por hora são essas 3 que eu elencaria agora, né? 2 mais gerais, que apareceram várias imagens de construção, por exemplo, com taipa, em que a cobertura, né, o telhado, ele não era muito avançado, ele estava alinhado à parede. Então, se é algo na mistura que você faz essa proteção da taipa. Outra questão seria, se, pensando nessas construções meio hobbit, assim, né? Se quando encaixa a parede de terra, qualquer que seja das técnicas, se elas trocariam muita umidade com o terreno, né? Pensando em um corte, encaixando essa parede no corte, se teria muito problema de umidade. E outra que seria mais pontual, mas é mais dúvida, porque a gente sempre tem mania de querer pendurar algumas coisas nas paredes, se as paredes de taipa aceitam furos, porque sempre quando eu vejo as imagens de projetos, né, eu nunca vejo quadros pendurados ou prateleiras, né, é só uma, enfim, curiosidades aí. Obrigada, viu? Obrigada, Gabriela. Bruna? Oi, boa noite. Primeiramente, queria parabenizar pela apresentação, gostei muito. E eu queria saber se uma construção com terra, ela sai mais barata do que uma construção com blocos de concreto, levando em consideração a construção e a manutenção de estruturas de mesmo tamanho.
Obrigada, Bruna. Eu vou me passar para o próximo bloco, já que surgiram mais pessoas querendo falar. Lola. Lola e André aqui também. Obrigado, Minto. Prazer estar te vendo aqui, cara. Foi muito boa essa apresentação. Queria te perguntar, na verdade, como os primeiros projetos que você mostrou, eles têm, aparentemente, assim, uma dimensão ética muito marcada, né? Na relação com os destinatários da obra, com a organização do canteiro, a relação entre o desenho e o canteiro. E os projetos mais recentes, a gente vai vendo que essa relação, talvez, eu não sei, né, essa é parte da pergunta, se isso se transforma, né, a partir do momento em que a gente passa para projetos de uma outra escala, um outro tipo de cliente, um outro tipo de relacionamento entre a demanda, né, o demandante do projeto e o construtor, talvez, inclusive, também com mais dinheiro mesmo para construir, né, e uma espécie de ampliação, assim, da possibilidade de democratização da tecnologia, se isso, de alguma maneira, não afeta essa dimensão ética inicial, quais são as contradições que isso traz e as potências. Deixa eu ouvir um pouco em torno disso. Obrigado. Fê, pode responder essa rodada, já tem outra, viu? Só para você saber. Bom, outro então, assim, cada pergunta, né, o primeiro trio aqui, Eliana, Thiago e Diego, já dá, cada um deles dá pano para manga para uma conversa, e agora Gabriela, Bruna e Lola e André, né, outro arsenal de coisas aqui para a gente poder discutir. Bom, Gabriela, você tocou nos pontos assim, que quando a gente vai ensinar, né, arquitetura e construção com terra, a gente coloca como pontos assim, que são pontos centrais para a nossa atenção, né, então, inclusive, vou falar desses itens, né, a gente fala, já dei aula junto com a Yazana, no Ateliê Terra, lá na Santa Úrsula, a gente começa disso, né, boas botas e um bom chapéu, uma das primeiras coisas que a gente fala assim, ó, protege do solo, protege da chuva, né? Ah, não, mas, pô, você mostrou os negócios lá na África, lá, que nem telhado tem, não tem nada. Então, mas aí tá no meio do deserto, né? Então, realmente, nesse caso, mas numa região tropical, realmente, a gente tem que se preocupar com a água, tanto a água que vem de cima, quanto a água que vem de baixo. Então, assim, cobrir as paredes, né? Criar beirais, proteger da água da chuva, que é essa água que vem de cima, e a terra com um material que tem capilares, né? Capilares são aqueles microcanais que tem dentro de alguns materiais, como tem no tijolo, por exemplo, né? Ela também suga a água, né? A água ela se comporta de modo diferente em capilares, né? Quem quiser se lembrar disso, a experiência de tomando um suco, né, com canudo lá dentro, você vai ver que a pressão atmosférica ela se comporta de modo diferente dentro de um capilar, né? O canudo é um capilar. Então, dentro do copo, o nível do suco está de um jeito, dentro do canudo está de outro, contrariando a lei universal aí dos vasos comunicantes. Então, a pressão atmosférica se comporta diferente dentro de capilares. Então, dentro do capilar na Terra, ela vai se comportar também de modo diferente, ou seja, existe a umidade ascendente por capilaridade. Ou seja, se o solo está úmido e a parede está encostando no solo, acontece essa coisa da água subir, né? Ou seja, umidade ascendente por capilaridade. Ou seja, construir coberturas, beirais generosos e também proteger essas paredes do solo é uma super de uma ação preventiva. Todavia, né, aquilo que eu estava falando, se a gente quiser igualdade com as técnicas hegemônicas, a gente precisa dar um jeito, né, de incorporar materiais que existem no mercado para poder garantir, né, um incremento na arquitetura e construção com terra. Nesses projetos, né, de arquitetura que a gente opera como construtor,
aparecem esses desafios, né, que o próprio desenho da arquitetura pede, muitas vezes, para ter, ou bem, uma parede, né, que está com parte dela sobre o solo, ou um painel exposto. Nesse caso, a gente usa, sim, alguns produtos aditivos, impermeabilizantes, para poder garantir, né, a estabilidade desse conjunto no tempo, né, porque nas paredes a gente costuma simplesmente aplicar PVA acrílico, né, que é um material, inclusive, que permite a migração de vapores de água pela parede, né, não impede isso. Agora, se ela está exposta lá fora, às vezes a gente usa alguns outros materiais impermeabilizantes um pouco mais e também para encostar uma parte do terreno na parede, obviamente, a gente fez uma impermeabilização severa ali naquele painel para garantir estanqueidade. Bom, aquela obra de Cunha é a única que eu fiz isso, e está estanque até hoje, ainda há pouco tempo falei com a Laura, e ela garantiu que estava bacana, né? E finalmente aceitam furos? Olha, eu falei do meu amigo Márcio, né, que a gente uma foto ótima, porque ele mora numa casa de taipa de pilão, né? E, mas aceita furo, não sei o que, ele fez questão, ele furou as paredes, prendeu um gancho de rede, né, a companheira dele, os 2 filhos, deitaram os 4 na rede, e ele fez uma foto, e quando alguém pergunta, né, ele gosta de pôr essa foto para mostrar, né, que dá para pôr ali uma bucha na parede de taipa, e que ela aguenta, né, essa Gabriela, espero ter respondido. Bruna, que bom que você fez essa pergunta, porque assim, eu não defenderia nenhuma técnica pelo pressuposto de custo, pelo seguinte, não existe, a meu ver, mas aí, de novo, eu estou botando minha cara a tapa aqui para me expor nas contradições. Eu acho que não existe material barato, não existe técnica barata, existe projeto, projeto que torna os processos mais inteligentes, que amortiza custos, que amortiza trabalho, né, que consorcia conhecimentos, que provoca, né, que gera novos trabalhos, que gera novas rendas, que organiza o trabalho de uma maneira mais autônoma, né, como estava dizendo o André agora há pouco. Então, assim, eu acho que o projeto tem essa capacidade, né, o projeto consegue fazer, né, ou cumprir, né, com essa demanda. O material eu acho muito difícil, então, atribuir à terra essa potência de baratear uma construção, eu acho complicado, às vezes pode encarecer, dependendo do lugar onde você está, né? Eu sempre gosto de dar esses exemplos, né, de gente que quer fazer, né, isso vem um pouco em encontro com a pergunta do André, um elemento, etc., no meio de São Paulo, no 20º andar de um prédio em São Paulo, por exemplo. Obviamente que a obtenção do material, o processamento disso, né, vai ser algo que vai criar problemas muito maiores do que se eu fizer de bloco, né, que é um bloco que eu compro ali no material, na casa de material de construção. Hoje em dia, por exemplo, no centro de São Paulo, eu tenho que andar quilômetros e quilômetros, né, de caminhão ali, nas franjas da metrópole, né, para tentar achar terra em algum lugar, o que significa um custo adicional aí significativo para além, né, da incorporação de processos, às vezes, de mobilização, de equipamento, etc., que não seriam necessários caso a gente fosse lá e simplesmente construísse uma parede de bloco cerâmico, por exemplo. Não dá para dizer que a terra em si garante barateamento da construção. Eu não afirmaria isso, né? Assim, então, eu estou colocando aqui a minha opinião, tá bom, Bruno? Mas, assim, eu queria eu queria, sim, defender aí, com unhas e dentes, que o material não, agora, o projeto, sim. Né? Reorganizar o trabalho, reorganizar as pessoas a partir de um projeto, repensar o processo de produção desses abrigos, etc., aí eu acho que a gente consegue, sim, né, trazer força, né, não só a economia, mas esse grande tripé, né, economia, sociedade e natureza, que eu acho que é um imbricamento interessante, assim, pensando em todas as ecologias, né. E, finalmente,
meus amigões aí, né, Lolá e André, que então, pelo jeito, assistiram aí essa fala, né? Olha aí os dois aí. Faltou o Leon, mas enfim. Olha só, na medida que a gente coloca à prova, né, algumas possibilidades técnicas, né, a gente também não precisa fazer delas um cavalo de batalha para todas as lutas, né? Ou seja, eu acho que não existe uma falta de legitimidade, né, em processos que reproduzem processos, né, de produção do espaço a partir das suas agendas originais. Obviamente, a gente não acredita, e isso nunca aconteceu com a gente, e é ótimo que isso aqui seja um fórum aberto, né, porque se eu estiver falando besteira, vai aparecer alguém e falar, mentira, lembra daquele caso assim, assim, assado, né, vai me contradizer. Mas não existiu, né, em nenhum momento, esse espaço dentro da nossa experiência de produção, seja lá qual for a forma desse modo de morar ou desse modo de habitar, né, em espaços que não são, então, a casa, né, pode ser espaços comerciais, espaços, né, institucionais ou políticos. A produção, as técnicas, né, elas estão incorporando material e gente, né, da mesma maneira, né? Eu acho que o aspecto formal plástico, né, ou o nível de acabamento do que vem depois, né, desses painéis portantes de terra, eles não vão, de modo algum, transformar a relação de trabalho, né, que a gente está constituindo, né? Obviamente, e daí eu acho que a tua pergunta ela é muito boa, né, para a gente pensar. Eu não acho que haja um desmonte em qualquer tipo de prática, mas eu acho que há sim, e aí eu faço, então, eu junto aqui, né, com a pergunta da Bruna, se eu acho que não dá para fazer da terra, né, um instrumento de barateamento, eu acho que há sim um modo, né, e aí eu aproveito então a pergunta do André e da Lolá, eu acho que há sim uma potência na terra, um material que possibilita a autonomização dos processos. Estou falando o que você já falou, né? Com ele é possível fazer isso, porque a gente livra, né? Livra esse partícipe desses grilhões hegemônicos. E digo mais, né? A terra nunca vai ser capturada pelo capital como uma commodity, né? Não tem como assim, agora o cartel dos caras da terra, porque terra vai ali, pega e faz, né? É a mesma coisa da madeira, né? O Hélio fala a mesma coisa, né? Assim, é legal militar com esses materiais, porque eles nunca vão ser, né, materiais hegemônicos, porque eles são dificilmente capturados, é que nem água, né? Embora tem gente, enfim, mas não consegue, porque é por isso, porque uma coisa, ó o Leon aí, apareceu, uma coisa é a gente trabalhar nessa perspectiva de capturar enquanto processo, enquanto produto, enquanto commodity, né? Dá para eu fazer um tijolo muito sofisticado e querer vender ele na loja muito caro. Agora, terra enquanto material que reorganiza o trabalho, esse é muito difícil da gente capturar, transformar ele numa técnica hegemônica e muitas vezes inacessível, né? Embora ela consiga ter essa qualidade elástica de ser apropriada em qualquer tipo de experiência, seja ela plástica, estética, né, econômica ou política. Não sei se respondeu. Super. Obrigado, Minto. Resposta linda. Obrigada. A gente tem mais um último bloco, com 4 perguntas. Eu fico para a próxima vez. Temos César, Larissa, Hugo e Marina.
César. Bem, boa noite, Fernando. Minha pergunta é referente à parede. Você disse que ela tem aí em torno de 2 MPa de resistência, né? Uma parede que resiste basicamente à compressão. Então, provavelmente ela tem esse limite de esbeltez em relação às dimensões dela que consegue suportar. E, ao mesmo tempo, minha pergunta vai em termos de, existe uma possibilidade de utilizar fibras naturais ou até mesmo armaduras para melhorar essa capacidade de atração dela e conseguir dimensões melhores, né? No caso, paredes mais finas, com alturas melhores, se já existe isso, pesquisa em torno disso. Então, essa é a minha pergunta. Obrigada, Minto, pela palestra. Eu fiquei muito pensando um pouco nessa perspectiva, assim, de não geração de resíduos ou redução do quanto a gente gera de resíduo, quando a gente, por exemplo, precisa movimentar a terra em alguma obra e aí gera esse resíduo de terra proveniente dessa escavação. E aí eu queria entender como é que a gente faz para entender se essa terra é possível de utilizar, quais são os processos de análise, e caso não seja, quais são os processos, se existem processos para transformar essa terra possível de ser usada, assim, de alguma forma. Hugo? Eu acho que é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo. Victor Hugo. Ele escreveu aqui, mas acharia legal ele falar. Tá aí? Vou ler, então. Bom, não consigo ele pôs aqui. Ah, tá. Eu vou ler, então. Minto, quais suas impressões sobre os escritórios brasileiros de relevância para o campo da arquitetura em não operarem com a construção em terra através do discurso que você nos apresentou? E por que a produção dos nossos vizinhos, como Paraguai, Uruguai e Argentina, com a construção em terra, vem se consolidando e a nossa não? E, por fim, Sou eu, né? Marina, Obrigada a todo mundo que organizou também e abrir essa inscrição para os discentes fora de PA, estou achando isso muito legal. E obrigada, Fernando, também pela apresentação. A minha pergunta não é bem uma pergunta, eu acho, é mais uma... Não sei, talvez queria ouvir sua opinião sobre isso, assim. Mas eu fiquei pensando bastante, principalmente quando você comentou sobre São Paulo, né, Grande São Paulo, que às vezes a gente gostaria de construir com terra, né, isso, para mim, assim, pessoalmente, é uma coisa que se encaixa nos meus princípios, assim, de sustentabilidade, de pensar de onde que vem todos esses materiais de construção que a gente usa, né, e, enfim, as demandas de transporte que tudo isso demanda, né. E aí eu queria saber, dentro da construção com terra, o que você acha, assim, sobre isso, da gente não ter, talvez, essa terra disponível em certos lugares, né, mas, ao mesmo tempo, poder construir com materiais que são menos, não sei, eu esqueci qual o termo você usou, mas menos retornáveis para a terra, né, mas que são construídos localmente, assim, porque isso é uma coisa que eu, pensando, fico nessa dualidade, nessa contradição, sabe? Não sei se eu me expressei bem, mas era sobre isso. Obrigada. Posso ir, Yazana? Tá. Bom, César, olha só, é isso aí, 2 MPa, né, são 20 quilos por centímetro quadrado a resistência, mas resistência à compressão, bem observado. Então, se eu tenho essa resistência à compressão, eu, ao mesmo tempo, tenho muito pouca resistência à tração, né, então eu tenho que tomar muito cuidado com esses momentos, né, de torção. Então, a resultante no apoio deve ter, majoritariamente, né, uma resultante vertical. Se eu tiver resultante vertical, eu preciso fazer travamentos para poder, então, garantir a estabilidade desses painéis portantes, né?
E isso resulta, então, num índice de esbeltez, que foi o que você perguntou aí, que geralmente a gente utiliza um H sobre 10, ou seja, pega a altura, divide por 10, isso vai dar a espessura das paredes entre 10 e 12, né, que é o que a gente trabalha. Mas, para quem estabiliza as paredes com cimento, isso pode aumentar um pouco, né, a gente pode trabalhar com índices talvez um pouquinho maiores, né, algo em torno aí, sei lá, 1:15, alguma coisa assim. Essa discussão, inclusive, está lá presente na norma. Sobre fibras, super interessante isso. Muitas vezes no Adobe, no PowerPic, adiciona-se fibra para poder aumentar essa resistência, né, e diminuir a incidência de fissuras no material. Todavia, existem, sim, culturas que utilizam, por exemplo, César, eu aprendi nessas andanças por aí, 2 lugares que eu fui, né, tanto na Bolívia como no Peru, lugares onde a gente tem que se preocupar, né, com a sismorresistência. Muitos construtores utilizam não a fibra moída, mas varinhas de bambu, tanto na vertical, nos cantos, como na horizontal, para conseguir lidar, né, com esses esforços que acontecem durante um abalo sísmico, né, que é justamente a volta que é o problema, né? Muitas vezes a parede vai, na hora que ela volta, ela rompe. Então, para servir como amortecimento nessa volta, é que se utiliza essas peças de bambu. E, há pouco tempo, um amigo nosso, Rodrigo, a gente estava batendo papo, é um amigo que faz muita taipa de pilão lá na Austrália, não sei se mas ele tem utilizado, assim, peças, né, que são, por exemplo, vergalhões que ele tem colocado para fazer pequenas vergas de janela sem nenhum outro elemento. O que faz? Ele coloca ali um caixão perdido na forma, mete um vergalhão e compacta algumas 2 ou 3 camadas ali, com bastante cimento, formando uma espécie de verga de taipa, né, e tem funcionado. Desculpa a minha ignorância, pode ser que isso já tenha sido experimentado em outros lugares, né, mas eu desconhecia até ele me mostrar essa experiência, e depois essa experiência também é repetida por um outro amigo aqui no Brasil, e parece que está tudo certo. Então, assim, isso contradiz até algumas coisas que eu sempre disse por aí, porque eu, assim, aprendi com os meus mestres, né, eu tinha um professor lá na faculdade, que era o Serge, né, esse Serge Satprem, esse cara aí é um francês que foi para a Índia, ele que coordena aquele Auroville que eu mostrei aqui, né, ele dizia o seguinte, ele falava, cara, olha, aço dentro de terra é igual linha no bolo, né, aí, com essa frase dele que eu aprendi, né, que os confeiteiros, as confeiteiras, utilizam, né, um pedaço de linha, que ele atravessa o bolo e puxa para poder cortar. Então, assim, como a terra tem baixa resistência ao risco, né, essa coisa de ser com um prego ficar ali, assim como o tijolo, né, você fica ali raspando, ele vai cortando. Então, assim, a terra, antes da sua estabilização total, né, que só acontece quando ela seca, se tiver algum esforço, esse ferro pode cortar, né? Então, nunca utilizei uma armadura de ferro dentro da terra, mas estou com vontade de começar a experimentar, né? Então, assim, é uma resposta que eu te dou, mais ou menos, porque tem um pouco da minha ignorância nessa área de armar solo com qualquer tipo de material que resista à tração, né? Larissa, veja, até que me prove o contrário, qualquer solo pode ser utilizado na construção, qualquer solo. Óbvio que existe um jeito de fazer isso. Primeiro, você não pega a terra com grama, com raiz, com essas coisas, e vai pôr dentro lá do canteiro de obra, né? Você precisa eliminar o que a gente chama de perfil A, ou horizonte A, né, do solo, que é onde tem a camada vegetal, ou seja, onde está micro-organismos, raiz de planta em decomposição, essas coisas, você tira fora.
que é o solo inerte ali, que é aquela só, né, só ali minerais, né? Então, essa é uma... E depois, como trabalhar com isso? Bom, leva um tempo, né? Eu não vou conseguir te responder agora, Larissa, porque realmente tem assim, uma certa complexidade. Primeiro, a gente precisa determinar a granulometria do solo, para entender, né, as porcentagens ali entre areia, silt e argila. Depois a gente precisa determinar qual argila mineral predominante, para a gente saber o comportamento dele, e a partir desse reconhecimento do solo, corrigir de uma forma ou de outra, e daí tem alguns métodos. Primeiro, não que seja tão complicado, né? Um monte de gente que eu tô, aí a Zana já aprendeu como faz, né? O Fernando Cunha, que está aí na tela, com a filhinha aí, com a Lina também, sabe como faz? Não é segredo de Estado, é só porque realmente demora. Não vou conseguir te falar todas as nuances disso agora aqui. Mas tem um método relativamente simples. Simples não, na verdade é bem complexo, mas são poucos os processos para poder chegar nisso. Bom, outro amigão aqui, parceiro, né? A gente já tentou algumas vezes construir, vai dar certo, vai dar certo, né, Vitor Hugo? Veja, a minha impressão sobre os escritórios que não trabalham com terra no Brasil, na verdade, é um juízo, né? Então, assim, eu me limitaria tão somente a tentar analisar algumas tendências, né? Se eu for relembrar a época em que eu me formei e agora, eu acho que tua pergunta, ela até tem que ser reformulada, porque, assim, a gente ficava sabendo de um cara que fez uma casa de terra uma vez a cada 2 anos, né, Yazana? Acho que você vai concordar comigo, assim, é muito rápido. Apareceram, né, esses centros de permacultura, que começou a fazer alguns trabalhos dentro do campo, né, assim, mais urbano, né, da produção da arquitetura, era um ou outro trabalhinho, e agora eu acho que tem muitos, porque foi acontecendo um resgate, uma retomada, né, vamos dizer assim, de uma cultura construtiva. Agora, é muito curioso você fazer essa pergunta, porque quando a gente faz conversas internacionais de construção com terra, os paraguaios falam a mesma coisa, os colombianos falam a mesma coisa, os chilenos falam a mesma coisa, ou seja, você acessa aqui que tem muito paraguaio fazendo coisa com terra, mas não é tão usual assim. Tem muito boliviano, mas também não é, tem muito chileno, tem muito peruano, mas não é uma coisa, ou bem está sendo construída, né? Aquela autoconstrução aqui no Brasil também ainda faz pra caramba, né? Então a gente tem que considerar isso, né? É que você falou dos escritórios de arquitetura, mas a gente também tem uma grande produção da arquitetura e construção com terra no Brasil, nesse outro campo da autoconstrução. Todavia, se você estivesse morando, talvez, no Paraguai, podia ser que tivesse essa impressão, né? Você via alguns poucos escritórios, né, nesse Brasil de 200 milhões de pessoas assim, você começa a ver, né, algumas dezenas de projetos diferentes e algumas dezenas de escritórios, diferentes escritórios de arquitetura, né? Tem lá, sei lá, mais de 100 associados. Então, assim, você pensa, pô, lá você vê no Brasil, tem mais de 100 escritórios fazendo, parece que você sai de casa e tropeça numa construção com terra no Brasil, né? Eu acho que essa talvez seja um pouco, como a gente está procurando, né? A gente começa a ver em outros países uma profusão de coisas, então você vê, não, pô, lá no Paraguai, pô, tem os caras, né? Assim, um cara, o outro cara, poxa, mas assim, realmente ainda não é algo que está todo mundo fazendo. Por outro lado, na minha impressão, esse conhecimento, saber que existe e querer aplicar, né, nos projetos, aumentou pra caramba, principalmente na última década. Essa é a impressão que eu tenho. O que eu acho que cabe mais avaliar é que aumento foi esse, que qualidade de arquitetura está sendo produzida e a quem a gente pode trazer a quem e a que a gente pode trazer benefícios a partir
dessa incorporação. Né? Um papo aqui que a Lolá e o André abriram na fala anterior. E, finalmente, Marina, sobre essa construção nos grandes centros, né? Isso é um papo, olha só, a gente fez um papo que chama... Existia uma semana de ecologia lá na USP, e a gente juntava todos os cursos. Em 2008 eu participei de uma dessas semanas, numa mesa lá, mas não para falar de terra, era para falar sobre construções ecológicas. Eu falei um monte de processo, construir com bambu, construir com terra, construir com isso, construir com aquilo. Aí uma das pessoas levantou e falou, cara, eu acho que aqui para São Paulo o jeito não é a gente só construir com bambu, porque eu relativizei. É fazer com terra. Aí alguém perguntou, pô, mas peraí, então o que será que é o mais sustentável aqui em São Paulo? Eu falei, bom, primeiro é o seguinte, a gente tem 80 mil imóveis vazios, né, fruto de especulação imobiliária. O mais sustentável é não construir, começa assim. Eu vou começar a meter o pé na porta e ocupar esses lugares que estão desabitados, né? Criando, inclusive, uma possibilidade de uma reforma urbana e desmontando uma guetificação que acontece a partir dos processos de produção do espaço, no qual, né, a produção habitacional para baixa renda acaba sendo relegada ao espaço. Assim, do ponto de vista, né, se a gente for ver esse tripé, sociedade, economia e natureza, né, seria a primeira medida, né, ocupar os lugares que estão desocupados. Isso é altamente poluente, isso é tudo o que a gente não quer enquanto sociedade, enquanto natureza, enquanto economia. Né? Até por questões de deslocamento. Né? Se deslocar, né, se tiver todo mundo perto das centralidades, a gente diminui o deslocamento, diminui as emissões de carbono. Num segundo momento, se a gente fosse construir, a gente tinha que entender como reorganizar o que há em abundância. A melhor definição de poluição é um projeto ruim, né? É isso que é poluição. Resultado de um projeto ruim, né? Porque você pegou um recurso e colocou ele no lugar errado. É isso que é poluição. O mesmo material colocado no lugar certo chama abundância. É uma loucura isso, né? Esse material que é poluição. Não, esse material nesse lugar é poluição. Né? Então, assim, eu lembro de andar, né? Eu fiz um projeto na Guarapiranga, lá em São Paulo, e eu lembro de, cara, eu andando de ônibus e ver o pátio da CMTC. Aquilo me deixava, CMTC, né? Para quem não sabe, é a companhia de ônibus lá de São Paulo, né? Companhia metropolitana. Tinha um pátio cheio de ônibus apodrecendo, sabe? Gigantesco. Na hora vinha uma cena na minha cabeça, eu já conseguia enxergar a modulação, assim, né? De uma edificação, de um prédio, de uma moradia, sabe? Cheio de gente morando numa estrutura feita com aquela carcaça, né? De ônibus. Eu via grandes demolições e já pensava, né? Como é que aquele RDC, né? O resíduo daquela demolição podia se tornar matéria-prima, enfim, o que tem em abundância no lugar. Essa abundância que a gente consegue entender de que modo trabalhar na perspectiva, então, de operar nessa lógica, como você falou, né, da requalificação ou, então, da reversibilidade possível em materiais. Né? O concreto armado, mesmo tijolo cerâmico, você não apoia, ele não vira terra, né, ele vira matéria inerte. Aí você planta um feijão, o feijão não brota, porque ele não tem CTC, não tem troca catiônica, e não sei o que mais ele perde, enfim. A terra não, ela tem essa reversibilidade. Todavia, se ela deixa de ser material vivo, ela ainda pode ser utilizado para alguma coisa e ser recolocado na lógica construtiva. Então, não sei se isso responde, Marina, mas é uma provocação muito boa, né? Maravilha. Eu vou me encaminhar aqui para o encerramento da nossa conversa, que está sendo muito boa, foi muito boa, e tivemos muitas perguntas, reverberações, o que mostra que estamos interessados, instigados, curiosos para construir com terra. As inscrições lotaram, teve gente que não conseguiu entrar, o que mostra que mudou, né, Fernando, da nossa época de estudante para agora, mudou. Em construção com terra, na época que éramos estudantes, não tinha esse interesse, né? Então, acho que
tem uma boa notícia para a gente. Eu, então, agradeço, assim, querendo destacar 3 coisas que foram comentadas por você aqui no contexto da palestra e das perguntas, que me parecem muito relevantes. A ideia de que essa terra, construir com terra crua, significa que a gente não gera resíduo e lixo algum, né? No que toca a questão dessa parte da edificação, é evidente que ela não é só construída com isso, há outros materiais, mas me chama muita atenção essa possibilidade de, se a gente desiste de alguma casa que a gente construiu com terra crua, ela volta a ser terra, e ela não vira entulho. Isso me parece algo essencial. A gente fala tanto, né, de uma perspectiva cíclica, quando a gente fala de sustentabilidade, renovável, essas coisas. É tão difícil achar algo 100% renovável, né? Eu acho que isso é muito, muito forte, e eu queria só destacar essa possibilidade. Outra coisa que me parece incrível e é difícil de encontrar nos materiais de construção, apesar de termos outros que também são assim, é a ideia de estar viva. A parede está viva, a parede não é uma coisa morta, a parede é uma coisa viva, ou seja, ela respira. E isso implica em muitas coisas, né? Como você falou, desde uma saúde da gente, a saúde do próprio corpo físico, né? Até questões de se relacionar espiritualmente com isso, né? Eu lembro, Fernando, você comentando para mim sobre ameríndios do Peru, acho que era do Peru dos Andes, que ao construir uma terra da Bolívia, eles chegam e a primeira coisa que eles fazem é pedir licença à terra, conversam com a terra, e aí eles começam, então, a ver se é aqui ou é ali, o que a terra quer, né? Então tem um diálogo de algo que está vivo, e então a construção começa a acontecer, né? Queria chamar a atenção dessa ideia da vida, construir com algo vivo. E a outra questão, esse tripé aqui que eu selecionei para destacar do nosso papo, é a ideia da autonomia, que uma construção com terra permite. Claro que você relativiza isso na sua resposta, Fernando, e eu acho muito bom, né? Não tem algo que, fora do seu contexto, das suas relações, possa garantir qualquer coisa. A construção com terra só vai ser autônoma se as relações em questão com ela também forem, senão ela não será, né? Como você mesmo exemplifica com construir uma parede de taipa no 25º andar de um edifício do centro de São Paulo, do Rio. Mas me chama muita atenção essa ideia de que a gente pode fugir de um sistema de consumo com a construção com terra crua de modo muito evidente, né? Ou pelo menos de parte do consumo. Eu não preciso comprar o material principal de uma casa num contexto que ele me oferece esse material, porque, por exemplo, algumas casas que você mostrou para a gente. Isso é muita coisa. Se a gente pensar que eu não preciso pagar os tijolos, mas que isso, né? Que eu poderia fazer os tijolos com o que tem já disponível, se eu souber construir com isso, e souber construir com qualidade, né? Acho que tem aí também uma força muito grande no construir com o que é disponível, e a terra é algo muito disponível. Então, queria chamar a atenção para essas 3 coisas: 100% renovável, a vida desse material, e a possibilidade de autonomia bastante forte que ele induz, que ele sugere. Não garante, sugere. Então, queria agradecer enormemente a sua vinda, a sua generosidade e a sua trajetória.
Não sei se você quer dar um tchau e agradecer a todos que ficaram até o final. E a gente terá mais palestras, gente. Fiquem atentos. Teremos um ciclo aí de palestras. A próxima vai ter relação com o lixo e a cidade. Acho que também é como que a gente pode alimentar ou poluir a terra que a gente habita. Bom, então eu queria aproveitar para agradecer de novo, né? Eu acho que missão cumprida, né? Assim, quando eu digo missão cumprida, não é outra coisa senão acho que a gente conseguiu, né, colocar questões aqui no ar para serem refletidas. Obviamente, a gente não vai conseguir construir respostas aqui nesse expediente, mas no mínimo né? Vou sair daqui também muito pensativo. Então, obrigado por me colocar nesse lugar aqui e espero participar das próximas, quero assistir. Obrigado pessoal da FAO, e é isso. Maravilha, obrigada. Vou interromper a gravação agora.